Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina! Londrina, cidade maravilhosa, com temas cada vez mais maravilhosos também. É uma Londrina que habita, que converge, que respira também o cinema. Mas cinema, eu me lembro que o cinema sempre foi aquela arte para você ir assistir. Eu me lembro que no início dos filmes a gente assistia alguns jogos de futebol, Canal 100. Eu me lembro que tinha alguns trailers interessantes. O cinema também foi politicamente usado para campanhas, não é? Eu me lembro que filmes que passavam no cinema, normalmente, até antes dos grandes filmes, eram para poder mostrar, tipo assim, as cidades estavam sendo construídas, né? Partidos políticos. Então, o cinema sempre foi uma grande tela e que você senta, ou você fecha os olhos, ou você assiste. Diferente, às vezes, de outros modelos de comunicação em que você tem uma certa opção. Ah, vou trocar o canal. No cinema, não. No cinema, você ia para assistir um filme e no trailer, normalmente, você tinha que engolir, no bom sentido, alguma campanha ou algum modelo de produto, porque ali estavam paradas centenas e centenas de pessoas em cada cidade e milhares naquela cidade, milhares no estado e no Brasil como um todo. Então, o cinema sempre foi também uma ferramenta política, uma ferramenta comercial, né, de indução da população. Nós estamos falando isso, o cinema chegou a ser, em alguns anos para trás, uma das principais ferramentas de comunicação, né, de moda, de cultura, de entretenimento. Depois veio, logicamente, a televisão, aí o rádio caminhou junto com ele, aí vieram os jornais, as revistas, e aí chega a internet. E a internet muda tudo isso e o cinema continua lá, firme e forte, sendo um indutor e condutor também da cultura em todo o mundo. Mas e em Londrina? Por isso que para a gente bater um papo a respeito do cinema como um todo, o cinema, aquilo que ele produz, os vídeos que são produzidos em Londrina, o cinema, será que ele verdadeiramente, ele ainda é essa ferramenta que a gente consegue conquistar as pessoas? Cara, eu penso que hoje, uma das coisas mais difíceis de você fazer com a pessoa é arrancá-la do sofá, entendeu? Então, assim, o sofá ficou mais macio, as televisões ficaram com 80 polegadas baratinhas de comprar, a família reclamava que tinha que sair para alimentar, o iFood traz a comida até em casa, aí o sofá fica gostosão, com a comida legal, televisão gigante, você fala, vou sair para quê? E aí o cinema lá resistindo, principalmente o cinema de rua, porque os cinemas foram para dentro dos shopping centers e o cinema de rua foram cada vez morrendo mais. Mas para isso, eu sou apenas um curioso, né, nessa minha abertura, eu trouxe especialistas, pessoas que trabalham com cinema. Entre eles, Rodrigo Grota, diretor de cinema. Esse sujeito ele já nasceu com a claquete na mão. É cineasta e escritor, idealizador da Quinoarte, instituto que coordenou por 10 anos. É sócio da produtora Quinopus, diretor de 9 longas, 6 séries de TV, além de mais de uma dezena de documentários, curtas e clipes. Autor das obras Anotações para o Leste e Fantasmática. Vai lançar neste mês seu terceiro livro, Cinemática, que reúne roteiros que ele escreveu e dirigiu entre 2005 e 2025. Então vai ser um livro de umas 400 páginas, mais ou menos. Está filmando a série Turma da Ala 23 e finalizando o longa Quase Inverno. Ô Grota, bom dia, prazer em ter você aqui. E daqui a pouquinho, nesse sabadão, você já tem que sair correndo, porque você já tem mais produção para fazer. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Marcão. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. A gente é meio que vizinho aqui, né? Eu moro aqui perto do estúdio e tal. Ah, que legal. E sempre legal te encontrar. Muito bem, muito bem. Amarilis ou Amarilis? Amarilis. Amarilis. Amarilis Irani. Ou Irani? Irani. Irani. Muito bem. Atriz e produtora no teatro e audiovisual. Com ampla atuação no teatro e no audiovisual, no cinema participou de 2 filmes, No Tempo de um Champanhe e Eleonora. E na TV integra o elenco da série Turma da Ala 23, da TV Cultura. Como diretora, realizou o documentário Fios Ancestrais e o curta Janice e o Umbigo. No teatro, destaca-se com o espetáculo Emaranhada, premiado e reconhecido por valorizar o empoderamento dos cabelos crespos. Olha só que interessante. Possui formação com renomados preparadores de elenco como Estrela, Strauss, Henrique Tavares e Álvaro Assad. Amarilis, que legal, cara, que você tem esse envolvimento todo, tanto pessoal, corporativo e também comercial, porque você também tem que viver da arte do cinema. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Grota e Marcão, uma figura, adorei te conhecer. A gente tem muito para falar sobre vida, Sim, porque tudo isso é vida, né? A gente tem a vida que floresce e que às vezes em todos nós cabe esse artista, esse personagem, é que às vezes a gente não se vê fazendo isso. E vocês normalmente são pessoas do teatro, do cinema, da interpretação, né? Então vocês conseguem ver no outro um personagem. Vocês conseguem ver cada pessoa que vocês encontram, se você se concentrar, você fala, ó, ali daria um bom personagem, não é assim? Quem é produtor é assim, né? Sempre assim, né? Den Macedo, palhaço, ator e produtor cultural. É o tipo do cara que não briga com ninguém. Ô, seu palhaço, sou mesmo. Com muita honra, com muita honra. Formado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, integrante da trupe de circo e teatro Primavera Jataí. Enquanto ator, participa de projetos de teatro, cinema e publicidade. Ô, Den, prazer em tê-lo aqui, viu, cara? E parabéns pela sua profissão, uma das mais antigas do mundo, o palhaço. É, né? Eu gosto bastante. Bom dia, Marcão. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Grota. Marcão, por ter recebendo a gente. E acho que só do nosso encontrinho antes de começar a gravar, eu tô bem animado, porque essa conversa parece que vai fluir bastante. Não, é muito bom. Vocês são profissionais de uma arte em resistência, não é? Então eu sempre penso que nós temos que cada vez mais entender o que está acontecendo com o consumidor, porque mais do que você expor a sua arte, é para quem você expõe e de que forma. Nós consumidores, nós mudamos muito, né? Homens, mulheres, crianças. Antigamente, uma menina até seus 12, 13 anos, a mãe induzia ela a fazer uma festa de 15 anos de puberdade, não é? Então, hoje, às vezes, uma menina de 11, 12 anos fala, não, mamãe, aos 15 anos eu quero comprar um computador, eu quero viajar, já não quero mais aquela festa de 15 anos. A mãe e a filha vestem as mesmas roupas, até a avó, não é verdade? O guarda-roupa era separado, roupa da avó, roupa da mãe, roupa da neta, roupa da filha. Hoje não. Hoje a roupa é igual para todas as mulheres, então o consumidor mudou muito. Homens mudaram muito no seu estilo também de consumo também, né? E as mulheres. O Grota, além do consumo, é necessário ter essa visão de mundo para começar a fazer um projeto, né, não? Se você não faz essa leitura, para quem é que você vai fazer uma produção? Sim, geralmente quando eu ministro cursos assim de direção, roteiro, dou alguma aula relacionada a cinema, eu tento estimular os alunos também a terem contato com as mais variadas áreas da sociedade, assim, não só ter uma cinefilia voltada para filmes artísticos, autorais e tal, porque para você dirigir um filme, quase todo tipo de conhecimento vai ser importante, né? Eu já cheguei a fazer algumas preparações, por exemplo, vou fazer um filme que tem uma cena de tiro. Você tem que entender minimamente como é que o ator vai chegar numa arma e pegar e posicionar e tal, né? Eu lembro que o meu irmão é delegado de polícia lá no Mato Grosso. Daí eu fiz um treino com ele lá na academia militar. Ele me ensinou a atirar lá, tal. Achei interessante até para poder dirigir um ator também fazendo isso, ou andar de cavalo, ou assim, várias sei lá, ações dramáticas que às vezes você tem que conduzir alguém e fazer isso em cena. Lógico que vai ter muita coisa que eu não vou ter conhecimento, né? Por exemplo, eu nem dirijo carro, só dirijo filmes. Não sei dirigir. Você não tem carteira? Não tenho carteira. Eu gosto de andar a pé, na medida do possível. Você tem também. quantos anos? 46. 46 anos. Quando então alguém falou para você, aos 18 anos você vai ter a carteira de motorista. Você falou, não quero. Cara, eu tinha alguma... Eu não sou religioso, mas minha família é espírita, assim. E daí, desde criança, eu ouço sempre histórias de vidas passadas, que minha família contava e tal. Eu não sei, eu tive algum sonho na infância, que eu lembro de algum acidente automobilístico que eu estava envolvido, que eu fiquei pensando, será que eu dirigindo cometi algum acidente, assim, em outra vida, né? Você tá brincando. E daí, então, eu optei por não dirigir carros, né? Pô, isso daria um bom roteiro, hein, cara? O Last Oeste tem. O Last Oeste né? é um filme sobre pilotos de corrida. Aliás, eu vim com a camisa do Last Oeste, meu primeiro longa, né? Que também é outra ideia. Tá vendo? Também. Você não tem uma pegada disso na infância dele, cara? Extravasou isso daquela época. Ali com certeza. Cinema, Pode né? ser, né? Subconsciente total. E também, assim, essa ideia também de fazer filmes sobre universos que você não conhece ou que não habitam no seu dia a dia. Até para ampliar também sua visão de mundo também. Então, do Last Oeste, eu pensei assim, primeiro longa, eu não vou tentar fazer do universo intelectual, porque eu tinha feito uma trilogia, que é a trilogia do esquecimento, que era o poeta Satoru So, o músico de jazz, o Booker Pittman, e o fotógrafo japonês, o Haruo Ohara. Daí eu pensei assim, então o primeiro longa seria interessante ter uma aventura no universo totalmente diferente das artes, assim. Daí eu lembrei, Londrina tem o autódromo, que é muito massa e, né, muito valorizado, assim, né, enquanto imagem e tal. Também tem o cartódromo do lado ali também, que eu acho encantador.
E eu achava muito interessante a figura mítica do piloto, assim, porque ele arrisca a vida, né? Na sua Muito. profissão. Então, daí foi nascendo a ideia de fazer a história de um piloto que volta para sua cidade de Natal depois de 15 anos para fazer uma última prova a convite do seu pai. E você sem dirigir. Só Eu sem dirigindo o dirigir. filme. Nesse caso, eu não consegui instruir os atores sobre como dirigir o kart ali ou o carro. Sabe aquela corrida das 500 milhas? Sei. Ele vem participar da corrida das 500 milhas. Então, na época, a gente contou com o apoio do pessoal lá do autódromo e tal. Olha que legal. Legal. Tá vendo? A gente vai descobrindo, né? Vai descobrindo. Alguma coisa nesse sujeito é um trauma, você viu, foi um fio. Você lembra que foi um sonho mesmo? Você lembra disso? Acho que foi um sonho, E daí, mesmo sem ser religioso, sempre achei importante esses sinais que o destino vai te dando, né? Ou por meio do sonho, por meio de uma coisa que você tem uma intuição, sente e tal. E daí meio que, naturalmente, nunca tive esse desejo de vontade. Uma vez, na madrugada, assim, numa cidade do interior do Mato Grosso, que meu pai morava, Pontes Lacerda, meu irmão falou assim, não, vou te ensinar a dirigir aqui. E daí ele me ensinou, assim, me deu a chave, a gente ficou vagando pela cidade vazia, que era uma cidade muito pequena, que depois da meia-noite ninguém saía na rua, né? Então não tinha Bom, muito hein? perigo. E amanheceu alguns corpos mortos depois. Era meio faroeste, assim. Isso foi há 30 anos, né? Que maravilha isso. Que história Um boa. roteiro. né? A história do cara, ele já começa a roteirizar. Já começa. Ô Marilis, você tinha sonhado com alguma coisa também para se transformar na atriz, na produtora ou não? Como é que começou isso na sua vida? Bom, desde muito nova eu já tinha em mente que eu queria fazer teatro, né? Eu não tenho veia artística da família, mas eu tenho uma mãe que ela é muito engraçada. Minha mãe é uma figura, assim. Então eu acho que eu me inspirei um pouco nela para querer seguir, né? E desde muito cedo ela colocava discos em casa, ensinava a gente a gostar de música boa, sabe? E sempre muito alegre, sempre muito divertida. Então eu acho que a minha mãe me influenciou muito a querer ir para a área artística. Então eu comecei a fazer teatro na infância, adolescência, e eu já sabia que eu queria ir para essa área. E eu tive um professor que tinha um pulso muito forte, assim. E ele falou, você vai se profissionalizar, porque ser ator, ser atriz é uma profissão. Então, você vai fazer uma faculdade, você vai se profissionalizar. E Olha só a importância a importância, dos né? professores na nossa vida, né? Sim. E hoje, passado anos, eu reencontrei ele esse ano. E ele estava na plateia assistindo o meu espetáculo e foi uma emoção, assim, muito grande, que eu falei assim, Olha eu só. tô aqui por sua causa. Mentira. É. Você falou? Eu falei, eu tô aqui por sua causa, Antes ou obrigada. depois da peça? Depois da peça. E ele Cara, chorando. Ah, que Legal. Eu sensacional. falei, obrigado. Isso aqui em Londrina? Não, São José do Rio Preto, né? Entendi. Que foi a cidade que eu cresci. E aí ele falou assim, eu não tinha essa dimensão. Eu falei, pois Pois é, é. não é? E o nome dele é muito o nome de Personagem? de personagem. Ele chama Ba Bok Prince. Uau! Não. Esse é o nome B.A.? do... Ba? Mas- Ba Bok Prince. Nossa, Nome realmente. de personagem. Dele mesmo, nome? Ele mesmo, no RG. Ba, Bok. Mas Bo- Bach com CH também, do compositor? Não, Bem, B-A-C-H, Ah, o nome Bach. do compositor Do Bach. compositor Ba. Aham. Bok Prince. Olha, então, Ba. Ah. Então, ó, Eu vamos não lá. sei de onde Vamos vem, tentar mas- decifrar. O compositor Bach. Compositor, Bok. Bok. Vamos tentar, vamos ver se é um pirata, Bok vamos como? tentar... B.O. B-O-C. Mu. Bok. Bok. Vamos É. tentar descobrir quem é esse cara na história. E o outro, Prince. O Prince é o Prince, músico, cantor né? músico. Músico. Então, famoso. aí- Por um só- músico no meio do caminho ali, Bok, talvez, Só né? Bok. Do clássico ao Prince. Quem tá será o vendo, ó? Bach? Hã? Do A gente clássico não ao sabe. Prince. Do clássico ao Prince. Pode Bach ser. Prince. Né? Mas tem uma Só- sonoridade, né? Bach Prince. Às É, vezes os Bach pais Prince. pensaram nisso, né? Da música também, né, cara? Cara, que sensacional. né? Ou com um nome como esse, a gente vai stalkear rapidinho pra tentar descobrir onde tá isso, Hoje cara. em dia. Tá vendo como que é importantíssimo, não é não, senhor palhaço? Como alguma coisa na vida da gente, alguém comenta assim, cara, esse é o caminho, né? Ou os pais impedem, Com certeza. ou os pais favorecem isso, ou os pais não dão atenção, não é verdade? Então, como isso mostra o caminho que a gente vai ter na vida, olha lá na tenra idade, que fica um alerta mais uma vez para os professores, quando você tem lá seus 5, 6, 7 aninhos, para falar, desenha, deixa desenhar, canta, deixa cantar, não é verdade? Porque às vezes, eu dei um instrumento musical para criança, ela não gostou, mas também não gostou desse, pode ser que goste de outro, não só a bola, não é verdade? Tentar fazer esse experimento. Na vida dos dois aconteceram isso, né? E na sua, irmão? Eu acho que a gente se move por afetos, né? Sejam eles positivos, negativos, ou estranhos até, a gente se move por afetos. Por mais calculista que a gente seja, ou tenta planejar nossa trajetória, são os afetos que vão
pendendo a gente uma direção ou outra. Eu também tenho uma mãe bem doida. Tenho uma mãe bem criativa, bem divertida. E acho que essa, principalmente na minha infância ali, essa é a marca que eu tenho dela, assim, né? Essa entidade alegre, né? E minha mãe, ela também atuava muito com ações sociais, né? E foi ali que comecei a me envolver com teatro. Você é de Londrina, não? Eu sou de Londrina. Ah, é? Sou de Londrina, nascido, criado em A Londrina. família aqui também, ou Minha não? família daqui. Eles vieram pra cá nos anos 80, né? E ficaram. Minha mãe veio um pouco antes, meu pai veio um pouco De depois. onde eles vieram? Minha mãe veio de Itapeva, meu pai veio de Avaré. Na verdade, veio do ABC Paulista. Ele é de Avaré, eles foram pro ABC Paulista e depois vieram E pra você cá. nascido aqui. E eu nasci aqui. Qual região? Norte, Sul, Leste, Oeste? Eu nasci, eles moravam no centro. Aí eu nasci numa escola universitária. E aí a gente morou por vários lugares de Londrina. Aí a gente mudou umas 10, 12 vezes na minha, até Circense minha já, vida né? adulta. Pelo menos cigano, pelo menos, né? Sim. Cigano aqui pela cidade, né? Mas eu não entrei na faculdade pensando em ser ator. Muito menos palhaço. Eu entrei porque eu queria ser técnico. Eu já era técnico de som antes da faculdade. Gostava, eu trabalhava com isso já. Meus pais são religiosos, né? Então a vida da igreja ali acabou eu acabei me envolvendo com técnica de som, bandas, e comecei a trabalhar com isso. E entrei na faculdade pensando em ser técnico. E aí, logo no primeiro ano, comecei a atuar, né? Comecei a me envolver graças a professores, a mestres e mestras muito relevantes na minha trajetória ali. Eu fui afetado de forma muito positiva. Ouvi dizer sobre palhaçaria e aí foi isso. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais, De cada novo, vez mais. professores, né? Ó, de novo, o lar, não é? A influência materna e paterna, não é? E depois disso, passa o bastão para o professor. Olha como as coisas hoje são diferentes, porque os pais estão trabalhando cada vez mais cedo, né? Deixando, às vezes, a tutela para os professores, que às vezes também não conseguem. Sai o profissional no mercado, que ele chega no mercado, por isso que hoje tem uma grande ruptura do profissional que está chegando no mercado e que o empresário tem que praticamente educá-lo, porque está complexo os mais jovens, mas vocês têm uma retórica diferente, de mães e pais que são parceiros, amigos, observadores dos filhos, dos talentos dos filhos, levam isso, o bastão, para professores legais, professores que também deram essa conclusão, e aí a vida apresenta para quem tem o talento. E quem não tem, vai treinando. Né? Nenhum de vocês três natamente, de uma forma nata, falaram, não, eu já nasci sabendo. Ao contrário, vocês foram treinando, estudando tudo isso. E consegue também, Grota, uma pessoa que não tem noção nenhuma dessa interpretação, aprender, entender, ou isso vem da pessoa, você fala, cara, aquela pessoa ali, bicho, ela tem uma pegada diferente. Só de olhar, só de ver a atuação. O campo do cinema é tão vasto, assim, nas possibilidades que você tem, por exemplo, de uma equipe de filmagem, que naturalmente eu acho que se a pessoa tiver desejo, ela vai acabar se encontrando em alguma função. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo assim de como se divide a equipe, né? Tem a equipe de direção, que daí vai conduzir todo o processo criativo no set, envolvendo a direção de atores. Daí tem a equipe de fotografia, que vai ter essa parte técnica, das lentes, das câmeras, e vai filmar o que está sendo criado. Tem a equipe de som, como o Den comentou, você é técnico de som, você vai captar o som ali no set. Tem a equipe de arte, que daí é uma equipe que geralmente é a maior do filme ou do projeto, né? Que você tem não só o diretor de arte, mas tem um cenógrafo, tem um cenotécnico, você tem mais ceneiros contratados, pintores, efeitistas, você tem maquiadora, tem figurinista, alguém pro cabelo, alguém que vai produzir os objetos de cena, alguém que vai fazer contra-regragem no set. Então, imagina, a equipe de arte é responsável por tudo que está diante da câmera na hora que você está filmando, né? E daí depois você tem uma equipe de produção por trás, que permite que a filmagem esteja acontecendo, vai cuidar dos contratos, na parte da produção executiva, vai cuidar das permissões legais para você poder filmar naquele ambiente, naquele lugar, se for uma locação real, direitos de imagem e tal, direitos de uma música que vai entrar na montagem. Daí tem a equipe de finalização do projeto, que é uma equipe grande também de pós-produção. Você tem a pós-produção da imagem, pós-produção do som, animações a serem feitas, efeitos visuais a serem aplicados. E depois tem o finalizador, que vai juntar o material que vem de várias frentes e entregar para que, se for para a sala de cinema ou para o streaming, para uma TV,
E hoje em dia também tem a parte da acessibilidade. Praticamente por lei, todo projeto que é financiado com recursos públicos, você produz também recursos de acessibilidade para que as pessoas possam assistir também de maneira mais democrática possível, né? Então imagina aí, um projeto em todas essas funções variadas, se alguém tiver um desejo, um manifesto, uma vocação inconsciente até para algo criativo, no cinema, o audiovisual vai acabar encontrando alguma relação, Marcão, porque é tão amplo, né, o espectro. É muito, né? Sim. E isso a gente fala sobre realidades de Londrina e fora daqui. Ô Marilice, você tem já uma percepção nacional também, né? Porque você sai da sua cidade e hoje vive no grande centro, né? Então, com mais opções. O Grota, em Londrina e fora de Londrina, percebeu também essas possibilidades. E vocês três já trabalharam aqui, trabalharam fora, né? Tem uma facilidade maior para um grande centro, por ser um grande centro, ou vai depender muito da produção e de verba? Porque se tiver o Grota colocar na mão dele alguns milhões, ele faz uma produção, né? E se não colocar dinheiro, também ele se vira, porque a vida inteira ele sempre se virou com aquilo que tinha, né? Agora, um grande centro, ele é o maior facilitador em função de verba? Ao contrário, né? A gente tem eu acho que você tá em grande centro é você lidar com muito do todo. Então é um ritmo, assim, além de ser um ritmo muito, muito acelerado, são muitas pessoas fazendo o mesmo e muitas pessoas boas também fazendo. Então, assim, é muito... É difícil, a gente não pode ir para os grandes centros achando que é um fácil acesso. Ao contrário, você vai ter que... eu costumo falar que a gente mata um leão por dia, né? E para poder sobreviver nos grandes centros. Eu estou com projetos para serem aprovados desde 2023 e eu não estou conseguindo emplacar, sabe? Porque tiro notas boas, mas sempre bato na trave, porque é muita gente fazendo o mesmo. Então, principalmente assim, eu tô morando no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma grande bolha, assim, são várias bolhas e de difícil penetração, né? Então, eu costumo falar que é só a minha PF que mora lá, pela saúde mental, porque a minha PJ, ela tá pelo Brasil, né? Ela tá por São Paulo, ela vai pro interior, ela vem para Londrina, porque tá muito difícil de trabalhar nos grandes centros. Exatamente por isso, entendeu? As leis de incentivos, elas existem, elas auxiliam muito, mas é muita gente para concorrer. Essa trajetória sua, teatro, TV, cinema, é interessante, porque você ter atuado é muito legal, de você saber o que fazer para, em cima do palco, você saber aquilo que cobrar, né? Sim. Sim, exatamente. O teatro, ele moldou, né, a minha trajetória. Ele me moldou como pessoa. E aqui na UEL, a gente sabe, né, que o curso de artes cênicas aqui, ele é um curso muito completo. Então, ele te forma não só para atuação, para diversas áreas, inclusive a área técnica, como o Dan falou, né, que é pulsante aqui na cidade, né, de você poder produzir, de você poder auxiliar os teus colegas, né, então você sai da faculdade sabendo subir numa escada, montar uma luz, operar um som, recursos. Isso é importante, Isso não é importante demais. Olha como é importante vocês comentarem sobre isso, porque às vezes, Banco Dan, ele já veio, né, picando fio há bastante tempo, né, como produtor, né? O Grota também. Porque às vezes a pessoa acha que ela vai integrar cinema, TV, teatro apenas com a interpretação. Perfeito, seria sensacional. Ok, vamos lá. Só que abrir e furar essas bolhas, se você entender um pouco mais do processo, e esse curso dá isso, cara, é um grande facilitador, porque às vezes você entra no espetáculo, você entra numa produção pela porta dos fundos. Total. Não é verdade? Não é? E é uma característica muito do interior também, da produção cultural no interior, que possibilita, e é uma faca de dois gumes, né? Porque acho que no interior o audiovisual é o que melhor compartimenta as funções, né? Não sobrecarrega tantos profissionais, apesar de terem todos muito sobrecarregados. Mas no interior a gente faz muito de tudo, né? Você está com o seu projeto, você está com o seu trabalho, com o seu espetáculo, com sua música, independente da sua linguagem, você tem que fazer um pouco de tudo.
Você vai montar a sua própria luz, vai afinar a sua própria luz, vai passar seu Captar próprio verba. som, vai chamar, aí o técnico aparece só na hora, aí você já faz, já passa, já varre o chão, já passa um pano, Ou já eu vou piorar ou vou faz a melhorar. produção. Assessoria de imprensa, fotografia, Exatamente, você faz um receber pouco os convidados. o que é, por muitas e vezes, ainda ser limitador. engraçado no final. E é, Ah, sim. Tem que seria chegar e papel fazer do- o povo rir. É verdade. É. Depois de tudo isso, né? Briga com o total. produtor, briga com o coreógrafo, É. briga com a imprensa, briga com o patrocinador, briga com todo mundo, chega em cima do palco, aí ele fecha os olhos e começa a dar risada. Não é verdade? Mas eu, pelo menos da minha experiência, a Marisa pode falar melhor do que eu sobre isso. Minha experiência em grandes centros, né? Porque também a nossa profissão tem permitido isso. A gente também mora em Londrina, por uma questão de rede de apoio também, da familiar, com a minha família. Mas trabalhamos em grandes centros também, saímos daqui para fazer outros trabalhos. E você poder chegar num lugar com uma experiência um pouco mais ampla, mais complexa, faz uma diferença. Você não ficar perdido num set, você não chegar numa produção de teatro e você não saber o seu tempo de passar as coisas, saber respeitar os profissionais que estão envolvidos, você poder chegar, às vezes, pela porta do fundo, fazer uma cenotécnica, fazendo uma contra-regragem, entrar numa produção e aí começar a expandir a Vai sua galgando. atuação. É. Não é? Vai galgando. Eu imagino, você pega numa superprodução, né, Grota? Superprodução. E aí você queria ir para o palco, perfeito. Mas o fato de você entrar nessa superprodução pela porta do fundo, vai devagarzinho, fazendo todo esse aspecto, que aí vocês deram nota A para o nosso curso de artes cênicas da universidade, que é 100%, perfeito, 100%. ótimo isso, é ótimo. Porque aí você evidencia o curso, evidencia os professores, e eles entregam para profissionais como vocês, hoje, diretores e produtores, aqueles alunos que, cara, entendem um pouco mais do que apenas a atuação. Porque já atuar já é uma classificação extremamente importante. Na verdade, não é fácil, porque você tem que estudar, você tem que, enfim, trabalhar para aquela sua atuação. Agora, entender esse manejo com o palco, com o set, é importantíssimo. Só apontando que eu não gostaria de romantizar, não é isso. Eu não tô falando que a sobrecarga é positiva. Eu tô tentando observar a realidade e o que dela é positivo, pode ser positivo, né? Porque também a sobrecarga do produtor cultural independente no interior é um fato, né? A gente tá sempre, como a Marisa falou, você tem que resolver todos os problemas, chegar no palco e sorrir. Não é, isso não necessariamente é algo romântico e positivo, mas nós temos uma produção forte no interior, uma produção complexa e muito capacitada. E muito vitoriosa. Isso te dá independência, né? Você ser dono do seu próprio trabalho, isso é muito bom, você poder ter essa independência em todas as áreas, sabe? Mesmo você estando na bolha artística, você saber fazer um pouquinho de tudo. Quando eu cheguei para um grande centro, eu fui primeiro para São Paulo, né? E aí eu fui com a cara e com a coragem e com toda a bagagem que eu aprendi daqui. Então eu falei, eu posso fazer de tudo. Eu tenho essa capacidade de fazer de tudo. Foi a minha percepção. E aí eu saí mandando e-mail para todos os grupos que eu gostaria de trabalhar de São Paulo. Oi, eu sou a Marilis, eu me formei na UEL, eu faço isso, eu posso atuar em qualquer área, me dá uma oportunidade. Foi assim. Exatamente assim. Exatamente assim. E aí eu recebi uma ligação de uma produtora de São Paulo, Cris Onzini, e falou, eu tava no trem, chegando em Osasco, que é onde eu morava. Porque a casa dos meus avós era em Osasco, então para mim foi facilitador morar lá. E aí ela falou assim, oi, recebi seu e-mail através de um contato, eu vi que você está chegando na cidade, me indicaram você não quer trabalhar comigo? Eu tô com uma produção com os Titãs. Falei, sim. Não, eu não Deu tempo de sabia. respirar, não. Não sabia. Titãs, achei que poderia ser qualquer outra coisa, menos a banda. Não tinha ligado. Eu falei, Titãs, deve ser algum espetáculo infantil, os Titãs, tudo mais. Sim. Quando eu cheguei, eu estava Com os caras. com os caras. E Olha aí que foi o meu primeiro Fantástico. muito bom. trabalho Então, profissional em São Paulo. Nós estamos terminando nosso primeiro bloco exatamente deixando muito sinalizado o seguinte: não é raro a oportunidade, agarre quando ela aparecer,
ela vem de situação super simples. Olha o que você fez. Você espalhou para todo mundo dizendo o seguinte, cara, eu faço qualquer coisa. Se você quiser cenografia, eu faço. Fotografia, eu faço. O que mais que você escreveu no seu e-mail? Qualquer coisa. Qualquer coisa, não é verdade? Contanto que você se jogou. Você se jogou e veio essa oportunidade, não é verdade? No próximo bloco a gente continua, que eu quero saber o que aconteceu depois da descida desse trem, o que aconteceu na sua vida, para que você continuasse nessa luta. E a gente está falando sobre o cinema, pessoas que vivem, sobrevivem e cultuam o cinema, tanto na frente como por trás das câmeras. Não sai daí, que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o assunto cinema, mas não só o cinema em Londrina, as pessoas que trabalham com o cinema em Londrina e fora daqui, mas o que os cinemas têm feito na vida dessas pessoas. Amara Liz, aí a pessoa te liga, você fala Titãs, você fala uau, será que realmente é a banda ou não? E era? Era a banda. E era para fazer o quê? Era para fazer a assistente de produção, né, de uma ópera rock que eles estavam montando. Só que de assistente de produção, eu fui para a hold, camareira, e eu fiquei com eles o ano inteiro trabalhando, em várias áreas, porque eu fui migrando, né? Essa coisa de você saber fazer um pouco de tudo, né? De você se especializar, de você ter uma base. Eu tinha essa base vinda daqui, da cidade, né? Da faculdade, que eu me formei em diversas áreas. Eu falo que eu fiz artes cênicas, mas não foi uma área só, foram diversas áreas. E aí eu fui migrando junto com eles, e aí eu comecei na assistência de produção, mas eu fiz de tudo. Fiz de tudo. E melhor de tudo é o relacionamento. O relacionamento. Normalmente as pessoas se esquecem que aquele cafezinho você tem que trocar celular. Naquele bate-papo, quando a pessoa está te ajudando, fala, quem é você? Você trabalha onde? Porque um roading ou uma camareira hoje é a diretora amanhã. E às vezes as pessoas não se cumprimentam, não se respeitam e não trocam contatos. O network é tudo. É tudo. Tenho certeza absoluta, depois de um projeto como esse, 1 ano com Titãs, a sua vida muda em questão de perspectiva, de oportunidades. Você fala a verdade. É só eu chegar cedo, não faltar, estar disponível, trabalhar, estou me envolvendo. Cara, nada vai substituir o trabalho. Nada. Né? Com você também, Grota? Sempre foram oportunidades assim, né? Eu fui caminhos meio tortuosos para chegar no cinema, assim, porque desde os 15 anos eu sabia que eu queria fazer cinema, Marcão. Só que daí eu morava inicialmente em Marília, terra da sua esposa. Sim. Somos conterrâneos e tal, grande de Marília. E daí vim para cá com 17 anos fazer jornalismo na UEL. E quando eu cheguei em 97, não tinha ainda uma turma fazendo cinema aqui. Daí em 99 que eu tive o primeiro set, assim, a primeira experiência em set como estagiário de produção. Graças ao Caio Cesário, que me convidou, assim, eu era estudante de jornalismo, tinha entrevistado o Caio já, daí me convidou. O Guilherme Peraro, que é meu sócio hoje, também estava nesse set. Mas então volta, tá vendo lá? Então ele foi conversar com o Caio, lá atrás, vem o menino de Marília. Fiquei implorando para poder estar no set, Só. E aí naquele bate-papo com o Caio foi secretário também de cultura, o Caio envolvido com o cinema. Olha como as coisas acontecem, às vezes não é aquele curso especializado. Não é aquele contato com aquele cara que manda tudo. Não, cara. Às vezes são bastidores, não é? São pequenos detalhes, cara. E nesse set, 99, eram 2 diárias, era rodada em 16mm, e como estagiário de produção, podia nem estar no set, assim, que era uma casinha de madeira, com o Rick Bernard, lembra? Da Companhia das Fases e tal. E daí, então a gente ficava lá fora só ouvindo o barulho da câmera. Mas eu lembro que eu fiquei emocionado só de ouvir o barulhinho da câmera 16, assim, sem poder ver a filmagem, porque era uma filmagem só interna e tal, né? A gente ficava em silêncio, assim, lá tal, imaginando, eu, Operário. Daí criou essa grande amizade com o Caio, com o Operário. Daí eu sabia que eu queria dirigir um curta, mas é um filme, mas eu esperava também ter uma ideia mais concreta, assim, porque é difícil também, não queria dirigir qualquer coisa. Você também, tinha 20 anos. Nessa aí eu tinha 20 anos, 99. E daí, só em 2003 que eu dirigi meu primeiro curta, que é o Londrina em 3 Movimentos, que acabou de estreando em julho de 2004. Em 2003 também foi um decisivo, porque daí o Caio me convidou para coordenar também a parte artística da Mostra Londrina de Cinema. E eu estava indo para São Paulo, né, em 2003. Eu pensei assim, vou para lá, porque eu vou tentar fazer filmes lá, porque não tinha um cenário aqui muito promissor ainda. E daí o Caio, eu lembro que ele falou para mim assim, Grota, você não quer tentar ficar em Londrina mais um tempo, porque eu acho que vai acontecer muita coisa boa e tal. E tá tendo um contexto político de criar ONGs, assim. E a prefeitura tá apoiando, a Secretaria de Cultura. Você não quer criar uma ONG ligada a cinema? Daí que eu pensei na Quinoarte, eu idealizei a Quinoarte Instituto de Cinema com 4 metas, que era produção de filmes, projetos de formação,
preservação e divulgação. Por que o nome? Que no arte eu gostava muito de cinema russo, e daí eu pensei muito em Kino, né, que era muito ligado a alguns filmes soviéticos e tal, e daí a arte e movimento seria a tradução, né, literal. E daí então pensei aqui no arte, daí a gente criou aqui no arte em julho de 2003 como uma associação cultural sem fins lucrativos, né? E daí imediatamente a gente assumiu a coordenação da Mostra Londrina de Cinema, que virou depois fechou aqui no arte. Daí como, Marcão, a gente não tinha, por exemplo, profissionais aqui com experiência. Daí a gente pensou, bom, vamos trazer então profissionais que a gente admira para dar cursos aqui, oficinas de uma semana, 10 dias e tal. Daí a gente criou o projeto Oficinas aqui no arte. Daí em 2005 a gente conseguiu aprovar no Prumi, que é um projeto, e veio muita gente legal para cá. Daí, então, a gente começou então, ter acesso a conhecimento, a informação. Outra bandeira nossa era assim, vamos aprender a fazer filmes na prática, fazendo filmes, né? Então a gente continuava fazendo filmes e tal, cada vez dando um passo a mais. Os primeiros filmes não tinham som direto, que não tinha profissional na cidade ligado som direto. Depois levou um tempo para ter som direto e tal. E daí a gente começou também a ter uma relação mais próxima com os atores locais também. Porque era uma coisa muito assim, compartimentada. Assim, a galera do cinema, a galera do teatro. Não existia. Esse ecossistema não existia. Não existia. Mas eu pensava assim, cara, deve ter em Londrina, uma cidade de 500 mil habitantes, muita gente apaixonada por cinema e querendo fazer cinema. Nosso papel aqui no Arte vai ser tentar encontrar essas pessoas e fazê-las trabalhar juntos, né? Por mais que a gente não tenha até hoje uma graduação em cinema, não existe ainda na cidade, né? Que é um pecado, eu acho. No Paraná a gente tem 2 graduações em Curitiba. Acabou de abrir uma terceira, na verdade, agora. Tem a da Unespar, que é o curso público, eu já dei aula lá também por 2 anos. Tem, acho que num colégio positivo, um particular, e acabou de abrir da PUC. Em Foz tem da Unila, graduação em cinema, Universidade Federal. Em Maringá tem um curso de multimês e acabou de abrir um EAD da Unicesumar. Então, assim, Curitiba, Foz e Maringá tem graduações em cinema. Só Londrina aqui continua tendo. Falta ainda aqui. Falta ainda. E é uma demanda muito grande, porque para fazer um filme, uma série de TV, você precisa ter profissionais técnicos das mais variadas áreas, né? E a gente tem uma carência na cidade de profissionais de alguns setores, assim. Por exemplo, elétrica, gaffer. A gente tem basicamente um gaffer com bastante experiência e equipamento na cidade. Som direto, direção de arte. São poucos profissionais que têm esse conhecimento e tal. Então, seria muito importante a gente conseguir ter um centro formador, porque assim, por exemplo, como eu fiz jornalismo aqui, jornalismo Londrina é conhecido no Brasil inteiro. Vários jornalistas formados na UEL depois se destacaram em outros meios, tal. JB Medeiros, do Estadão, várias pessoas saíram daqui, Rodão Arruda. Agora, o cinema traria também pessoas do interior de São Paulo para vir estudar aqui, ou do interior do Paraná, ou de outros lugares, tal. Então seria muito interessante. Mas o curso já foi aprovado pela UEL, só que daí não sai do papel, aquela coisa e tal. Nenhuma universidade particular se interessou ainda. Então, assim, a gente continua produzindo. Estamos fazendo agora... Seria o curso de quantos anos? 4 anos seria o ideal, porque eu acho que tem que ter a formação técnica, mas também humanística, né? Também artística, né? A pessoa que trabalha com cinema, ela tem que ter uma relação com história do cinema, filosofia da imagem, antropologia da imagem, uma relação com teatro, com literatura, com música, com artes plásticas. Tem que também ter uma relação também com a escrita, né? Com a literatura. Um generalista, né? Mas um especialista no cinema. Mas né? você sabe que eu acho que eu acabei indo para esse caminho do cinema também, porque eu era um espectador assim, obcecado por ver desenhos animados, quando era criança e tal. Meus pais achavam que eu tinha um espectro de autismo, até que eu não falava muito até os 6, 7 anos. Falava quase nada com ninguém. Daí aconteceu alguma coisa ali entre os 6 e 7 anos que eu desembestei a falar até hoje. Né? Não sei exatamente o que foi. Foi o sonho com o acidente do carro. Alguma coisa também. Vamos 7 lá anos, atrás. tá agora. Mas Vamos buscar lá na infância do Grota. Mas vendo, meu pai, ele era advogado criminalista. E daí ele tinha as histórias todas lá também, né, policiais e tal, mas tinha um cliente dele que uma vez foi pagá-lo e deu um videocassete. A gente não tinha videocassete. Isso foi há 40 anos, 85. Daí ele disse, vamos na locadora então pegar um filme pra ver e tal. Daí eu cheguei lá e falei, pai, eu quero ver desenho, né, vamos ver o desenho. Daí meu pai pegou o Yellow Submarine dos Beatles, que é o desenho mais psicodélico da história e tal. Meu Deus, você tinha quantos anos? Eu tinha uns 6, 7 anos nessa fase. Jesus. E daí assim, eu lembro dessa ida da locadora, que foi uma coisa que me marcou, assim, né. Minha mãe gostava muito de ver filmes também e tal, ela tinha feito teatro na juventude, tinha sido atriz e tal. Depois ela foi pro direito, conheci meu pai na faculdade. Mas daí, assim, resumindo, teve esse lance da infância que eu acho que, como minha mãe trabalhava fora de casa, eu ficava sozinho em casa e tal, fui criando um universo meio solitário tal, de imaginar histórias e coisas e tal, acabou indo pro cinema, né? Mas se você não tivesse assistido
o Submarino e tivesse assistido Corrida Maluca, você teria dirigido. Dirigido o carro e não seria cineasta, né? Um piloto de Eu- carros. eu Como é de ia- submarino? Dirigindo Ele carros, não Eu ia filmes. dirigir carros, não filmes. Como foi Submarino Amarelo, não teria condição de Submarino. Ele falou, cara, eu vou naufragar, então é melhor não dirigir mais. E Cara. pra completar a relação com o Submarino Amarelo, olha que loucura. A gente tá fazendo uma série, que é da turma Isso da que eu aula ia 23, que as crianças viajam pelo corpo humano num submarino amarelo. Aí, ó. E o Den Tudo e a tá Marília. entrelaçado. Tudo tá E o entrelaçado. Den e a Marília são personagens centrais. O Den, Brian Macedo, nosso vilão, é o Dr. Flávio, na vida real, entre aspas, né, tal, mas ele também tem o Mestre Botúlicos, que é tipo um alter ego dele, um médico monstro, assim, algo dessa linha. E a Marília, ela faz uma enfermeira, mas também é a Senhorita Poção Mágica, que é a que leva as crianças nessa aventura no submarino para poder entrar no corpo de outras criancinhas amigas e ajudar em alguma questão de saúde. E aí tem toda essa parte lúdica, mas na ponta do pensamento do roteirista e do produtor tem também o ensinamento como um todo, sim, né? Porque você quer deixar, Super. você A quer Marília- deixar uma mensagem. A Marília nisso tudo. tem uns textos, né, que você já filmar essa semana ou semana que vem, é a Sala do Conhecimento. É. Que a personagem que você quer contar, a personagem dela ensina as crianças várias coisas. A Turma da Aula de 23, ela é uma série fantástica para criança, né? Só que ela tem esse cunho do ensino do corpo humano. Então, vai ser muito fantástico, entendeu? Porque essa personagem, a Senhorita Poção Mágica, ela é uma ponte entre o real e o fantástico. Ora, ela é enfermeira, mas pelo ponto de vista das crianças, ela é fantástica. Então, eles não sabem muito bem se só eles veem ela e fica dúbio. E ela é a ponte dessa aventura, ela dá o start na aventura. Só que essa aventura ela também vem recheada de conhecimento, porque a gente vai fazer viagens pelo corpo humano e é ela quem explica o que é um transplante, onde ficam os rins, né? Então, assim, tá sendo muito, muito bacana filmar. E lembrando também da infância, né? Que a gente foi lá atrás com o Castelo Rá-Tim-Bum, tanto que a gente aprendeu assistindo e os desenhos animados e esses desenhos que chegam com esse cunho do conhecimento. Isso é muito bom para a infância. Com esse encanto, né? Com esse encanto, a gente falou do cinema no começo, né? Essa coisa de trazer uma informação antes do filme. O circo fazia muito isso, né? Trazia as notícias através do circo, né? O circo trazia o fantástico, o informativo, o assustador, né? Boa, Dan, você lembrou exatamente eu isso. acho que a essa- gente fala a- do cinema, mas o circo, quando não tinha sala de cinema, era o circo que trazia as novidades. Antes, né? E eu acho que a gente vive num momento hoje de séries, né? A gente assiste muita série, produz muitas séries, são produzidas e conseguir resgatar nessa série, né? Esse encanto é muito engraçado. Eu entrei no set, primeiro dia que eu entrei no set, eu me senti... A gente tem um elenco infantil, né? Também, um incrível elenco infantil. Mas eu me senti parte do elenco infantil entrando no set, aquela maravilha, assim, se desdobrando na nossa frente, sabe? E poder resgatar isso, né? Numa era do conhecimento também, conseguir trazer informação, conhecimento, humanidade para o conhecimento, fantasia, né? Nossa, isso está sendo uma experiência encantadora. E a natureza desse projeto, Marcão, é muito afetiva e simbólica pra gente, porque assim, a Roberta Takamatsu, minha companheira, que é roteirista, idealizou o projeto, né? Isso foi em 2018. E ela idealizou num momento bem crítico da vida dela, porque o pai dela estava com um tumor no cérebro, estava doentado lá, fazia um mês já no hospital. E nessa convivência no hospital, né, com o pai, ela percebeu que também tinha umas crianças internadas havia algum tempo já, lá em São Paulo. Mas ela percebeu também que algumas crianças, mesmo com toda aquela questão complicada, estavam tendo brincadeiras ali entre elas, estavam imaginando coisas. Então, assim, a imaginação era usada como forma de superação daquele estado de saúde fragilizado, né? E daí, então, a Roberta pensou, cara, criar uma série que tem uma turma de uma ala, são 5 amiguinhos ali, né, que vão usar da imaginação para sobreviver a esse ambiente opressor, essa questão complicada. E isso, eu fico imaginando assim, imagina quando a série estrear na TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum, né, e tiver também a possibilidade de a gente poder exibir, a gente quer exibir, por exemplo, para crianças do Hospital do Câncer, em outros lugares assim, é uma coisa incrível, né? Sensacional. Nós estamos terminando mais o intervalo comercial, mas dá tempo ainda. Ô Grota, de te perguntar, você mistura muito temas filosóficos e poéticos nas suas obras, né? Como que você consegue equilibrar esse olhar artístico com o desafio de comunicar para o grande público, que quando você tem muita filosofia, né, muita poesia, você não pode falar, não, aqui só vão assistir essas pessoas que têm um pouco mais de graduação, no bom sentido. Bom, eu lembro quando eu tinha uns 14, 15 anos também, que foi mais ou menos minha personalidade se formou ali, Marcão. Eu gostava muito de rock,
Eu queria ter uma banda de rock, mas não tinha talento musical nenhum. Eu jogava basquete, era o único esporte que eu ia mais ou menos bem. E gostava de ler e escrever. E daí eu lembro que um livro que marcou muito, lembra do Mundo de Sofia? Acho que foi o primeiro livro que falava de filosofia, assim, para adolescentes e tal, né? Que eu gostava muito. Então, assim, eu sempre fiquei com um pé um pouco, assim, em coisas que eu curto mais, de ler, de refletir e tal. Mas coisas também mais abertas ao grande público, pop e tal. Então eu vou misturando, assim. Mas é uma coisa meio natural, assim. Eu tenho medo de querer também parecer meio hermético, fechado pro público também. Mas também não quero fazer algo também só pop, imediato também, assim, né? Então eu vou fazendo uma mescla. Sempre mensagem. Então, e não... Nem sempre subliminar. E também nem sempre que eu tenha consciência completa sobre aquilo, assim. Vou tentando descobrir fazendo, né, o filme. Porque são essas experiências que vocês estão passando. Na verdade, Sim, a experiência eu percebi. Outra coisa, e aqui vasculhando, antes de terminar nosso intervalo para o nosso intervalo comercial, você percebeu que a gente vasculhou a nossa infância? Vasculhamos a nossa infância, a influência de pai e mãe, principalmente de mãe, para vocês três, depois professores, estarem bem graduados, não é verdade? E se jogarem. Então isso, eu faço uma retórica desses últimos 2 blocos, exatamente isso, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, que o mundo do cinema não é apenas a parte catedrática, não é só academia. Tá muito mais de você ter essa noção de que coisa simples pode levar você ao sucesso. Que às vezes você pode fazer uma série como essa e essa sensibilidade da tua vida que você passou faz você ter um roteiro maravilhoso, uma captação boa, daqui a pouco, vira sucesso e fala, pronto, paguei minhas contas e agora eu vou fazer que tudo isso dê certo com um pouco mais de louvor. Porque a vida dura do produtor, a maioria das vezes é captação, captação, captação. Estou na frente de você e você comentando exatamente isso, cara. As coisas às vezes ficam mais complexas em função da captação de verba para o resultado daquilo que você estudou a vida inteira, que você quer a vida inteira. Para na captação de verba, não é? Exatamente isso. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta com mais bate-papo a respeito de cinema e a vida de quem faz cinema. Muito bem, estamos de volta com esses meus amigos, eles todos. Até agora nós chegamos à conclusão de que Rodrigo Grota, a Marilis e o Dan nada mais são do que pessoas apaixonadas não só pelo cinema, mas apaixonadas por tudo aquilo que elas aprenderam quando criança. O exemplo do pai e da mãe, principalmente, porque eu vi 3 relatos aqui de que a família, né, por mais que o pai do Grota tenha sido um advogado criminalista, que podia ser aquele cara assim, né, fechado, só falando de morte, de assassinato. Imagina aquele menininho na beirada da mesa do pai dizendo, quem matou, pai? Quem que não matou, pai? É um mistério. E ele falou, mistério, papai? Aí vai lá na locadora, em vez de pegar um desenho animado, pega Beatles, cara, Submarino Amarelo. Aí o menino volta para casa com 6 anos, na verdade, assiste aquilo e fala, meu Deus, daqui mais um tempo ele sonha e fala, cara, não vou dirigir. Alguma coisa aconteceu na vida dele, fala, não vou dirigir. Carro eu não quero, submarino eu não tenho, então não vou tirar a carteira de motorista desse negócio, né? Então, essas brincadeiras que a gente faz, mas é um contexto que nos leva à vida adulta. E esse contexto da vida adulta tem também esses fragmentos do passado. E esses fragmentos vão somando tudo isso. Na hora que você fala, vou escrever um roteiro, você fala, tá. Normalmente você faz quase um roteiro daquilo que você está vivendo. Vocês já perceberam isso, cara? Que é um pouco do roteiro das nossas vidas. Então, o Dan podia fazer um roteiro exatamente disso. O cara que vem picando o fio, tomando choque, subindo num lugar, subindo no outro, vai armando tudo, daqui a pouquinho, cara, ele é o produtor, e aí ele tem aquela galera que está produzindo, que o cara está quase desistindo, e ele, como dono do espetáculo, fala, cara, eu comecei assim também, cara. Na minha mão, em vez de ter um pó, em vez de ter uma peça do teatro cara, não, eu tinha uma fita isolante, meu irmão. Eu comecei com uma fita isolante. Repete aí que eu tô notando, pera lá. É um ótimo número isso. É uma varieteira. É louco o Marcão falar isso, porque eu fui ver a peça do Den esse começo do ano, né? Foi. É um espetáculo que ele faz sozinho, né? Que é pra criança, mas também é pra adulto, né? Ele foi principalmente pra adulto. Essa foi mais pra adulto, aquela versão, né? E daí tem muito número que ele faz ali, umas gags, umas piadas assim, com uma fita crepe, uma fita isolante, não faz? Eu não vi. Olha Eu não vi. Ele se amarra, se prende e não tal. vi, eu não engraçadíssimo, sabia. aliás. Mas por quê? Porque quando você pega o contexto das pessoas, as pessoas são fáceis de ser lidas. A gente que complica. O cara chega na sua frente, os pés voltados para dentro, as mãos travadas, rosto fechado. Aquele cara tá triste por alguma coisa. Ou ele veio triste, ou ele tá te olhando de uma forma não amistosa. Aí você vem com toda a amistosidade do mundo, vai bater numa parede.
né? E às vezes a pessoa ela tem algum trauma de alguma situação, ela não tem o entendimento daquilo que você está fazendo. Por isso que quando a gente fala sobre fazer cinema na cidade de Londrina, tem muita gente que acha que é uma coisa extremamente impossível. E para que serve tudo isso? Para que é o seguinte, todos nós hoje vivemos com os olhos grudados em telas. E essa comunicação, cada vez mais, está nas telas de cinema, de televisão e também dos celulares. Então, logo, logo, vocês vão ter desafios de fazerem imagens e produções só para os celulares. E isso já vem acontecendo no mundo. Para você fazer vídeos para os celulares. Porque aí eu não tenho tempo de ir em casa. Não, tudo bem, não tem importância. Porque o streaming também ele vai estar na palma da sua mão. Então, vocês poderiam começar a imaginar o seguinte, cara, eu vou fazer um espetáculo na palma da sua mão. Um filme na palma da sua mão. As piadas na palma da sua mão. Porque eu não sei a meia, deixa eu ver a meia que eu estou, provavelmente uma mais colorida. Sim, eu estou com a meia colorida. Eu esqueci a cor da meia, mas o celular eu não esqueço. Você esquece qualquer coisa, menos o celular. Então, a nossa comunicação hoje é o celular, com imagem, com vídeo, com foto. Pensem nisso, porque provavelmente a demanda de fazer material para o celular vai aparecer na vida de vocês, não é não, Grota? Sim, eu não tenho preconceito contra o formato de telas, assim, até porque na minha infância, acho que eu vi mais filmes na TV, e uma TV pequenininha que tinha no meu quarto, do que na sala de cinema. Eu morava numa cidade, tinha uma sala de cinema só, então fui ver Trapalhões na época. Marília? Em Marília, Só tinha um Cine Peducci lá na época. Então, perto do Chaplin? Naquela região. Então, sabe tudo de Marília, olha só. Mas, então, assim, é natural você, já nascido final dos anos 70, 80, ver mais filmes na TV em casa, na TV aberta, né? Globo, SBT e tal, Cultura, Manchete, lembra da Manchete? Manchete. Do que no cinema, porque passava um longa só por semana, e às vezes um longa adulto e tal. Quando o DVD surgiu também, ampliou a possibilidade de a gente poder ter acesso a filmes antigos, que não tinha. Com a internet, então, facilitou por completo, né? Acessar obras que não existiam no Brasil, ainda distribuídas em português e tal. E daí eu fico imaginando, se eu tivesse hoje 15 anos, quando eu tinha 30 anos, né? Sonhando em fazer cinema, eu provavelmente faria algum filme com iPhone, com o meu celular. E talvez filmasse na vertical ou na horizontal. Porque o mais importante, Marcão, eu sempre acho também, não é tanto o suporte pelo qual você está fazendo o filme. Se é uma câmera de última geração, de $100 mil, ou às vezes uma câmerazinha VHS, como era antigamente, ou agora um celular. O mais importante é a ideia, né? Que você está expressando e como você está dominando a técnica e a estética para expressar aquela ideia. Exato, né? exato. É a qualidade disso tudo. Né? Por isso que é interessante, vocês são profissionais, quando fizerem uma mostra de cinema, comentar, isso aqui é experimental, tá bom, pessoal? A própria palavra já diz, experimental. Porque aí você pega um público careta, que senta lá esperando o arroz e feijão, e vem um filme experimental, só um barulho de vento, só o barulho de vento. Aí passa uma pena. Parece o Kurosawa, aqueles movimentos bem lentos, né? O Kurosawa gostava muito disso, né? 4 horas de filme do Kurosawa, só tinha um movimento de olhos e tal. Aí aquela pessoa que está sentada fala, eu não gostei. Mas você não foi avisado que é um filme experimental, nós estamos experimentando do processo todo. O próprio nome já diz. São tantas produções que você tem que entender que aquela pessoa é um curta, né? É um documentário, é um longa. Eu penso que às vezes a nomenclatura tem que chegar ao grande público para que ele tenha mais afetividade, seja afeto àquilo, para o entendimento daquilo. Sim. Porque o que a gente mais tem conhecimento, nosso, um público leigo, é você conhecer o cinema comercial, o cinema comercial, né? E o documentário. Né? E tudo aquilo que você faz, exemplo, como essa vida, né, do DEM agora, colocando entre a fita crepe e todo o resto, então é legal quando você choca, porque eu estou aprendendo cada vez mais que quanto mais você faz uma pessoa chorar, sorrir ou ficar chocado com aquilo, o resultado foi positivo. Ela não saiu daí do mesmo jeito que ela entrou. Sim, mas é legal você falar dessa questão de se emocionar com o vídeo em si, porque, por exemplo, a Marilis, ela fez um teste com a gente de elenco, né, para personagem da Poção Mágica, estava viajando, né, com o espetáculo, e mandou via celular, né, um vídeo. E daí, quando a Robertinha tinha escrito a Poção Mágica, ela tinha uma imagem da personagem e tal. Quando a gente viu o teste dela, que foi tipo um self-tape, né, ela se autogravou, tanto eu quanto o Roberto ficou emocionado, assim, porque era muito perfeito como ela tinha dominado a personagem, que legal. com poucas instruções que a gente tinha dado. Então, quando você vê nascer o personagem na sua frente ali, é muito mágico isso.
né? E isso é uma coisa que a tecnologia tem nos oferecido, assim. Poder ter contato com atores distantes, às vezes, até, por exemplo, produções que a gente fez recentemente na Quinópolis, na Filmes com Saki, que é a produtora da Roberta, eu tinha que ensaiar os atores por ligações de vídeo, né? Google Meet, inicialmente, para eles virem para cá. A gente fez uma série de dramaturgias, que o Dan participou também, fez a peça Pagador de Promessas. Nessa série a gente mesclou, eram 44 atores ao todo, todos os episódios. Mesclou atores de fora com atores de Londrina. Foi uma experiência bem legal, isso aí, essa troca. E daí, então, alguns atores de fora, eu fazia uma chamada de vídeo e a gente discutia a peça, falava das cenas e tal. Olha que maluco, isso era impossível de imaginar que você fosse escolher pessoas pelo vídeo. Mas se a leitura vai ser no vídeo, por que não ver pelo vídeo? Sim, porque tem muita gente que na minha frente, às vezes, a gente consegue ver e fala, ué, mas a tua fotografia foi diferente. Tem pessoas que tem conversa melhor com a imagem, não é? Sim. Às vezes ela se apaga no pessoal e na hora que você vê ela no vídeo, você fala, Jesus, não é? Olha que diferença que tem, né? Tem disso também, não tem? Não, total. E, então por isso que eu não tenho esse preconceito, porque imagino também que as crianças hoje, talvez, eu sempre pergunto quando a gente trabalha com crianças atuando ou pré-adolescentes e tal, o que eles estão assistindo e qual que é o hábito, assim, o costume. Ver no celular, ver no notebook ou ver na TV. Dessas gerações mais novas, quase ninguém vê na TV mesmo, em casa, grande. Você está preparado para isso? Sim, eu acho que o importante Vocês também? Sim, eu tenho consciência que assim, a gente faz alguns filmes sabendo que o melhor espaço para ver é a tela grande, né? No cinema, com som 5.1, sala escura e tal. Mas também tem alguns projetos que, às vezes, o mais importante de se comunicar ali é a emoção da cena. E não só as questões plásticas envolvidas ali. Então, se a emoção vier na palma da mão ali, numa tela de um celular, mas se realmente se emocionar, beleza. Você já falou o nome, hein? Emoção na palma da mão. Porque eu acho que traz esse caráter intimista também da questão da imagem, não é? É o lado positivo. Lógico que tem todas as questões psicológicas que estão comentando de saúde mental, né? Também, né? E é uma ferramenta também de divulgação, né? De a tela. Divulgação, total. Por mais que a gente não esteja produzindo hoje a série pro celular, ele vai servir muito pra gente divulgar, né? Soltar trechos e tudo mais. Gerar o interesse, né? Gerar o interesse. Gerar o interesse nas pessoas. Eu sei que é um assunto não é complexo, né? Mas é normal, porque tem os puristas, né? Tem os puristas, falam, não, cinema. Ali é pipoca, sétima arte, eu respeito esse templo do cinema. Concordo plenamente. Mas vocês são produtores, vocês são diretores, vocês são atores e atrizes que vocês estão vivendo uma novidade a cada semestre de produção, cada vez mais. O IA tá aí. Eu sei que tem vídeos sendo produzidos, cara, e você olha e fala, cara, isso aqui é real ou não? Já tinha o 3D de todo o processo. Agora está sendo até pelos atores e atrizes. Eu tenho um colega que ele foi substituído por uma IA. Numa peça? No filme? Filme. Na peça é mais difícil, né? Porque ele teve que se ausentar e aí eles conseguiram gravar com outro ator e fizeram a mixagem. Então, hoje em dia tá assim. Essa semana mesmo eu já recebi um teste para fazer em casa para uma produção, que é uma produção vertical. Já está, só, a gente já tá tendo esse retorno. É prova. Eu não sabia. Viu? Eu não sabia, eu te fiz uma pergunta, a gente nem combinou isso nos bastidores. Mas o vertical, cara... O vertical, ele tá chegando. Tá chegando. E aí a gente vai fazer o quê? A gente precisa trabalhar. Sim. Não tem por que lutar contra. Não tem, é uma luta que a gente não vai ganhar. O teatro queria lutar com o cinema quando o cinema surgiu. Agora eu queria dar um depoimento também. Eu nunca fui tanto ao cinema como aqui em Londrina eu estou indo esse mês. Sim. Só essa semana eu já fui assistir diversos curtas e longas. Teve o Festival de Cinema, eu acompanhei o festival ontem. E eu estou indo ao cinema sozinha assistir filmes, sentada e vendo a tela. Eu sou cinéfilo também. Cinéfilo e pipoqueiro. Sim. Cara, não tem filme de cinema sem pipoca. Na minha vida não existe. As duas coisas são inconcebíveis viverem separadas. Esse cinema de rua em Londrina, que é o espaço do Vila Rica, é muito bom. Muito bom. Então eu tô indo no cinema quase todo dia e eu tô amando isso, porque era uma prática que eu perdi no Rio, né? Exatamente pelos cinemas estarem acoplados ao shopping. E às vezes a gente não quer ir ao shopping. Não quer ir no shopping. Gente, não. O cinema tá lá dentro. Você anda no shopping assim, eu vou ter que ir no cinema. E lá no Rio eu moro num bairro, a Tijuca,
que ela era recheada de cinema de rua. Sim, Tijuca. A Tijuca, ela abrigava os maiores cinemas de rua e Virou tudo igreja. virou tudo igreja, Universal, fechou tudo. Mas a gente tá vivendo um momento bom, Londrina, com 30 salas, sendo esses 2 de rua, que é o Ouro Verde, da UEL e Vila Rica, no centrão ali de Londrina. E quase todos os filmes bons acabam vindo pra cá em alguma dessas salas. Isso é Cara, a excelente. gente tem envolvendo os shopping centers, né? Cara, você viu a Sim. quantidade de cinema que a gente tem em Londrina? Um monte. É muita sala. O Royal tem várias salas. Sim. O Shopping Royal tem várias salas. O do Contour deixou de ser cinema, passou a ser um pouco da igreja, né? O do Contour, né? Mas o Aurora tem O o, Aurora Cineflix, tem, o Catuaí também tem o Catuaí, Araújo, o Boulevard. Boulevard tem o da Cinemark tem e o vários. Norte Shopping também tem o Também Cine tem o Norte System. Shopping, também tem. Então, e esse de rua, a direção do Assalto à Brasileira, o pessoal, a diretoria toda, achou sensacional. Eles entraram no centro da cidade, no centro antigo da cidade, naquela galeria, quando eles começaram a subir aquelas escadas maravilhosas do Vila Rica, cara, o pessoal falou, meu, que Virou. sensacional, Sim. lindo, não é? Não, e o Vila Rica, a sorte que é coordenada pelo Rodrigo Fagundes, que é um dos poucos empresários da Marlene, cidade que, a mãe e o filho, né, cara? que ajudam a cultura local. A gente faz homenagem para eles, sabia? Sim, nossa, realmente, faz 4 anos aí que desde que a retomada do Vila Rica, que é uma programação impecável. Impecável, impecável. Eu estou muito contente também porque você tem esse pensamento desse amadurecimento, esse empoderamento que a gente tem nesse produto que você está fazendo sobre a mulher e o penteado da mulher, não é? Sim. Legal isso, né? É legal, é legal. Também Começou. veio de uma questão da infância, né? Eu alisava o cabelo desde muito nova, eu não lembrava como que era o meu cabelo. Exatamente pela normalidade da sociedade, de você achar que aquilo é o bonito, né? E eu não tinha uma referência de que virasse para mim e falasse não, porque a minha mãe também alisava. E foi muito doido, porque eu comecei todo o processo do espetáculo, é um espetáculo sobre uma heroína negra que descobre a força nos cabelos. A equipe é majoritariamente também daqui de Londrina, que eu convidei parceiros de vida, o Lua Valeiro para escrever, que é um dramaturgo, a Nath para fazer a trilha. E aí conta essa história de uma personagem que ela descobre as suas raízes e ela se aceita, né? E quando a minha mãe viu o espetáculo, depois ela tinha 60 anos, ela parou de alisar o cabelo. Você está brincando? Ela Mas fez a isso transição. veio da mãe e para você. Então você olhou na mãe, ela não se aceitando. É aquela história, né? Também é televisão, é cinema, Sim. né? Você acha que você está errado com a sua imagem, não é? Eu tinha o cabelo enrolado, sabia? Eu tinha o cabelo enroladinho. Eu também olhava aquilo ali e falei, cara, por que meu cabelo enrolado dos meus amigos é tudo esticadinho? Tudo esticadinho. É verdade, eu mantive meu cabelo enroladinho. Parecido com o do Casagrande, jogador Casagrande, mais ou menos. Sim. Aí depois, um dia, aí arranquei, mas enfim, é outra história. Ó, essa e outras histórias do Marcão Careca a gente vai saber no podcast que vai ser rodado em maio de 2026, a semana do aniversário dele. Pode não ser exatamente no dia do seu aniversário, pra você não ficar, né, tipo, triste e tal. Mas a Erika vai me ajudar a gente a saber as histórias da sua vida, Marcão. As histórias Maravilha. mais... Então você reúne as pessoas e vocês vêm bater um papo comigo. É isso? Sim, já foi feito o convite e você vai ter que aceitar, não tem como recusar. Rodrigo Grota, muito bem, estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta para o último bloco, considerações finais e os projetos que estão andando. Que as pessoas precisam entender um pouco mais que essa produção do cinema, quando a gente fala produção do cinema, é tudo aquilo que você está consumindo hoje. Porque se não são vocês, não tem as séries que a gente gosta no cinema, na televisão e agora também nos nossos celulares. A emoção na palma da mão. A gente já volta. Muito bem, estamos terminando sempre com aquela sensação, eu já avisei vocês que acompanham aqui o nosso podcast, que sempre é de uma forma muito superficial, não tem como arrancar o todo desses nossos convidados, principalmente porque eles têm uma vida íntegra dentro do processo da produção do cinema, como atrizes, atores, produtores, né? Sobreviventes. Quando eu falo sobrevivente, assim, sobrevive do produto, vão atrás das realizações. Então, me desculpa que às vezes a gente não consegue ser tão aprofundado, mas isso aqui é um bate-papo leve mesmo, para que a gente incentive as pessoas a entenderem um pouco mais a respeito do cinema, daqueles que produzem essas produções todas aqui em Londrina, são daqui, estudaram aqui, voltam para cá sempre para deixar as suas experiências e também levar esse jeitinho de Londrina mundo afora. Rodrigo Grota, muito obrigado pela sua presença, amigo, as suas próximas produções e o seu recado final.
Marcão, dia 25 de novembro agora, uma terça-feira, 7 da noite, vou lançar um terceiro livro chamado Cinemática, Roteiros para Curtas. Inclui 10 roteiros que eu escrevi e dirigi entre 2005 e 2025. Começou com Satoru So, a vida de um poeta japonês aqui no norte do Paraná, e termina com Sombria, que é um curta meio de terror sci-fi, em que o personagem de um filme ganha vida e sai do set de filmagem, assim, tal, para tentar ter a sua vida própria. Nesse dia, inclusive, dia 25, lá no Sesc, a gente deve fazer uma exibição do Sombria, que o Dan Bryan Maceda, aliás, atua. Ele faz o cientista maluco tal do filme. E a gente deve fazer uma exibição do filme, uma pré-estreia com trilha sonora ao vivo, que é um filme mudo tal, né? Com presença do elenco, da equipe e tal. E o livro vai ser distribuído de forma gratuita, cinemática. Ele tem 320 páginas, tem os roteiros, mas também tem textos complementares, entrevistas. Eu falei 400, né? Errei um pouquinho. Olha só. Outro chute. Importante relembrar que o livro conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, via Secretaria de Cultura de Londrina, e a Lei Aldir Blanc. E é o primeiro de 2 livros que eu vou lançar nesse projeto de cinemática. O segundo vai ser no começo do ano que vem, chamado Arte da Fuga, que reúne textos que eu escrevi sobre cinema de 96 a 2026. Então são 20 anos de roteiro e o segundo livro são 30 anos de escrita sobre cinema. Os 2 vão ser distribuídos de forma gratuita e também vão ter contrapartidas com oficinas de roteiro, de história do cinema e tal, que vou ministrar de forma gratuita para alunos da rede pública. E daí, junto com esse lançamento do Cinemática, começo de 2026, a gente deve lançar o Quase Inverno, que é um longo que a gente rodou no ano passado, que o Den atua também, que fez o personagem do Boris. A gente deve lançar inicialmente em festivais de cinema, depois tem uma pré-estreia em Londrina. Foi um longa que a gente rodou na Bimini, basicamente, na fazenda do Daniel e da Ruth, do Dona Ruth Steidl, em julho e agosto do ano passado. É um filme ambientado na Londrina nos anos 70, que mostra como a vida de 3 irmãs foi impactada com os acontecimentos históricos da época. Para resumir assim, um dos irmãos ele era ligado à política, daquele contexto da ditadura, 75 e tal, e daí a matriarca, no começo do filme, ela morre, então tem essa espécie de reunião dessas 3 irmãs que voltam para sua fazenda natal e tem que conviver então com essas questões familiares do passado, né? É inspirado na peça As 3 Irmãs, do Chekhov, né? E eu tentei ambientar isso no norte do Paraná, resgatando histórias também que eu via da minha mãe e das minhas tias maternas também, as irmãs delas, histórias dos anos 70 e tal. Então é um filme pra mim muito pessoal, assim, né? Eu tô bem ansioso pra estreia, porque a gente já fechou o som do filme, agora falta só fechar a parte de imagem e tal, né? Então logo tem essa estreia também. Muito bem. Contato, como faz pra gente continuar essa prosa com você pelo Instagram? Eu tenho uma produção assim no Instagram, eu faço alguns textos também sobre coisas que eu curto, que eu tô lendo, ouvindo, vendo e tal, no Hotel Berlim, que era um hotel que tinha aqui em Londrina, você lembra? Foi demolido nos anos 2010, 2011 e tal. Eu sempre achei esse nome muito inusitado, Hotel Berlim, assim. E daí eu quero escrever um romance um dia com esse nome. Onde é a Havan. Né? Onde hoje é a Havan. Olha só que oposição inesperada. Mas, improvável, né? Mas o Hotel Berlim é o meu Instagram, o pessoal pode seguir lá também, né? Às vezes posto umas coisas do Facebook também, que eu vejo que são públicos diferentes, né? Eu percebo que do Facebook tem uma galera da velha guarda, gosta às vezes mais de texto. No Instagram é mais uma coisa mais às vezes do Stories ou de uma coisa mais imediata e tal. Mas então eu tô nesses 2 lugares, né? E também tem meu site, que daí consegue incluir toda a produção dos últimos 30 anos e tal, que é rodrigogrota.com. Muito bem, o Hotel Berlim é o maior corredor de hotel que tinha em Londrina, gigantesco. Não era? Oh, fantástico, lindo, né? Fantástico, ele fazer aquela cena naqueles corredores. Muito bem. Dan, obrigado pela sua presença, viu, amigo? Parabéns pela sua profissão, me rendo à profissão do palhaço, que é o que você falou. Todas as amarguras do dia, do momento, né? Aquele sofrimento todo, e aí quando chega, verdadeiramente, aquilo fica fora do set, fica fora do palco, né? Fica atrás da cortina, e ali você incorpora o personagem. Parabéns, meu amigo, parabéns. Muito obrigado, Marcão. Foi muito divertido estar aqui. Estou muito feliz de poder ter trocado essa ideia com vocês, com todo mundo aqui, conhecer o Grota de novo, pelos vários convites. O Grota foi falando as produções, deita nessa, deita naquela. E pela generosidade, né, com todos os projetos, desde que eu cheguei de volta em Londrina e falei, e aí, Grota, mandei uma mensagem. E aí a gente está trabalhando desde então e eu sou muito grato por essa parceria. Olha a mensagem que ele mandou pro Grota, olha a mensagem que você mandou pra mulher, a mulher mandou pra você, entendeu? Ó, olha o nosso roteiro, pode continuar. Ó o roteiro, das mensagens, né? Dos Instagrams, eu tô no Instagram como @DenBryan, que é meu pessoal, e como Primavera Jataí, que é nosso coletivo de circo e teatro, né? Nós temos alguns espetáculos em catálogo, a gente tem
o Por um X, que é meu solo em palhaçaria, que é justamente isso, né? Acho que é a pessoa que eu... Uma dramaturgia da pessoa que eu cresci para ser e o palhaço que eu descobri que eu podia ser. Então essa é a dramaturgia, eu gosto muito do espetáculo, que também está circulando, vai estar em São Paulo no dia 21 desse mês, mas logo mais em Londrina de novo. Nós temos Operárias Flamejantes, que é um espetáculo de circo de rua, que também dialoga entre o trabalho manual e o trabalho artístico. E nós temos a Miúda Giganta, que é uma contação de história sobre uma heroína que é uma giganta miudinha, que também está em Londrina, vai estar no Fechimbé no próximo dia 10, então fique à vontade para ir lá assistir. E seguir a gente no Primavera Jataí. Primavera já tá aí. E não deixem de seguir a Turma da Ala 23 no Instagram. É. Também tem, viu? Perfil da turma da Periodicamente está sendo postado algumas informações até a gente conseguir finalmente lançar e poder assistir o resultado dessa nossa produção. Sensacional. Vocês vão com o seu Parabéns. mestre Botúlicos. Oh, que maravilha. Várias vozes. Né? Amarilis Irani, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Grota, Marcão, adorei conhecê-lo. Esse mês eu tô com um espetáculo emaranhado em Catanduva, é um pouco longe, mas quem estiver pela região, né? Dia 23, em Catanduva, no Sesc. E também o meu documentário, Fios Ancestrais, vai ser exibido no Festival Afro de Maringá, nessa Semana da Consciência Negra. Legal. Então, é pertinho, né? Maringá dá para ir assistir Fios Morinha, Ancestrais. É um trabalho que me é muito caro, que eu falo sobre todo o meu encontro com a religiosidade de matriz africana, junto dos meus pais também, que são de terreiro. E acompanhem o Instagram da Turma da Ala de 23, Sim. né? Ano que vem a gente está aí estreando Sim. TV Cultura, isso, né? 2026. Acompanhe o meu Instagram, Amarilis Irani, eu sempre posto coisa, backstage, adoro falar das minhas produções e de como elas acontecem no backstage também, que eu acho que isso interessa muito o público. Então eu sempre posto um pouquinho de cada coisa lá. Então, para despedir de você, eu tenho que despedir com axé. Axé, Axé. axé. Que bom. O arroba? @ Amarilis Irani. Irani. Muito bem. Amigos, obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença, pela amizade, né? Pelo carinho, por tudo aquilo que vocês estudaram, por aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês entregam, porque o ator também, ele é dadivoso, não é? Ele treina, 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 investe, 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 capta toda essa energia, toda essa experiência e apresenta, não é? Não guarda para si, ele apresenta. E o melhor dele é exatamente quando ele entrega, ele não tem nada para ele não é egoísta. O melhor de si é para o próximo. Né? Eu acho isso sensacional. Uma outra profissão são dos professores. Eu acho a profissão dos professores dadivosa. Né? Estuda, 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 passa anos estudando para ensinar, para passar para o próximo. Então vocês passam para o próximo, né? Vocês estendem a mão, né? Nas suas peças, nas suas produções. Isso é extremamente importante. Obrigado pela presença de vocês três. E aí, para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E se Deus quiser, estaremos juntos semana que vem. Eu tenho certeza que ele há de querer.